Muito bem, começamos mais um programa Panorama Político, onde eu trago aqui ao meu lado as pessoas que se destacam, que fazem sim valer a sua presença na sociedade, sua atuação e com certeza ele senta aqui ao meu lado e traz para vocês um pouquinho mais de quem eles são e com certeza vocês conhecem um pouquinho mais das pessoas que sentam aqui e contam a sua história. Eu gostaria de aproveitar o início do programa, mandar um abraço especial para o Nildo, aqui da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte no centro, que me parou só para dizer: Charles, estou adorando o seu programa, continue assim. E eu fico cada vez mais feliz e cada vez mais comprometido em fazer um programa especial para vocês. E agradecer também as mensagens que chegam pelo Facebook, pelo Twitter, todos os canais de comunicação que nós dispomos, falando da programação da Mundi TV. Eu quero agradecer a vocês por continuarem aí do outro lado, acompanhando a gente. Muito obrigado. É por vocês que nós fazemos uma programação cada vez melhor. E aqui ao meu lado hoje senta um garoto. Garoto que eu digo, com certeza pela sua idade, mas tem uma bagagem, tem uma responsabilidade e tem sim, sob suas costas, um legado que ele vai assumir a partir de agora e vai fazer valer tudo que ele vai contar aqui pra gente. Eu recebo com muito prazer hoje aqui nos estúdios o Bruno Dauaire. Eu vou passar a ficha dele para vocês conhecerem quem é o Bruno Dauaire. O nome completo dele é Bruno Felgueira Dauaire. Tem descendência portuguesa. Sangue quente, meu amigo. Você vai conhecer dele aqui hoje. Ele nasceu em Niterói. Ele é niteroiense. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1985. Portanto, tem 28 anos. Sua infância até os 13 anos passou em Niterói. Depois, com o primeiro mandato do seu pai, Betinho Dauaire, ele se mudou para São João da Barra com sua família e viveu ali, a partir dos 13 anos, um pouquinho mais da terra sanjoanense, a terra vizinha aqui de Campos dos Goytacazes. A partir daí, ele acabou se adotando aqui a cidade de São João da Barra como sua terra natal e vivendo os momentos ali com os seus companheiros. Ele é neto de Alberto Dauaire, deputado estadual por 8 mandatos, fez muito pela região, com certeza tem um legado, tem aí uma bagagem importante para ele carregar e com certeza fazer valer esse sobrenome. Como eu disse, o seu pai é o Betinho Dauaire e a sua mãe, a senhora Lídia. Tem aí o seu irmão, que é o Alberto Dauaire Neto. E com certeza uma família que tem muito ainda para poder crescer aqui na região em termos políticos, aí abraçando a toda a região, com certeza. Ele é formado em Direito na Universidade Cândido Mendes do centro do Rio de Janeiro. Lá ele começou a exercitar a política, a entender um pouco mais e viver esse momento. Ele exerceu vários cargos no Diretório Acadêmico Rui Barbosa na Universidade Cândido Mendes. E ali começou a exercitar a política nos últimos 3 anos da sua faculdade, exercendo o cargo de presidente do diretório da faculdade no último ano de sua faculdade. Ele é atual presidente do PR de São João da Barra, o Partido da República, e ele também se lança pré-candidato a deputado estadual por São João da Barra, saindo aqui para a região como pré-candidato. Eu vou receber aqui nos nossos estúdios hoje Bruno Dauaire. Com muito prazer que eu lhe recebo hoje aqui. Olha, o prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrado de dividir essa bancada com você, Charles. Cumprimentar os telespectadores da Mundi TV, né, esse sucesso absoluto, né, e tenho certeza que você faz parte, né, mola, né, dessa engrenagem de sucesso. Então eu quero cumprimentar, né, a todos vocês, agradecer a oportunidade a toda a equipe, né, que hoje faz parte desse staff aqui, que faz a coisa acontecer, e eu me sinto muito honrado, né, em poder participar com você, de poder falar um pouco sobre a vida do Bruno Dauaire, a vida da família Dauaire e um pouquinho aqui da política, né, do desenvolvimento que a nossa região vive hoje. Realmente, eu agradeço pelas suas palavras e com certeza só senta aqui ao meu lado quem realmente tem alguma história a contar e tem algo a acrescentar aos nossos telespectadores, alguma informação que os interesse. Por isso você está sentado aqui ao meu lado. Bruno, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber o seguinte: 28 anos de idade, 15 anos que você vive a realidade de São João da Barra. Você com certeza construiu alguns laços por lá, mas não viveu sua infância, não construiu laços muito fortes. Porque na infância se conhece as pessoas de forma inocente, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de algo a mais em relação a uma amizade que não só aquela amizade pura e simples. Esses 15 anos de convivência com o povo são-joanense, justamente no período que seu pai foi prefeito pela primeira oportunidade,
O que você viu nesse primeiro momento, vivendo aquela realidade? E seu pai alçado a prefeito, você morando em São João da Barra? Pois é, o meu laço com o município de São João da Barra é desde a nascença. Né? Eu passava, no mínimo, na minha infância, 4 meses dentro do município de São João da Barra, né? Especialmente ali em Gruçaí, né? A praia que a gente, quando tinha férias na escola, né? A gente estava sempre lá. Então, meu laço começou desde o nascimento, né? Com o município de São João da Barra. Eu nasci em Niterói por uma virtude, por uma circunstância até política. Né? Meu avô era deputado estadual, né? E tinha que passar 3 dias da semana lá, e meu pai o ajudava, né? na Assembleia. Então, foi por uma questão até de circunstância política, pelo meu avô ser deputado naquela época, que eu nasci em Niterói. Aos 12 anos eu vim morar aqui no interior, né? Dividindo o meu tempo entre Campos e São João da Barra. Né? A gente passava uma temporada em Gruçaí, mas dividia também com Campos, porque a gente estudava no município de Campos. Né? Eu estudei aqui em Campos, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Então, em que ano foi esse? Isso foi em 97. 97. Foi logo no primeiro mandato do meu pai, no início do ano. Né? A gente fazia essa divisão. Né? Ficava em São João da Barra. Você morava em São João da Barra, estudava em Campos? Estudava em Campos, hora a gente dormia em Campos, hora dormia em São João da Barra. Né? Então, a gente sempre teve esse laço, né? Com Campos e o município de São João da Barra. E quando você fala da infância, da questão das amizades, né? Eu sou um jovem muito privilegiado. Eu, como você disse, nasci em Niterói, tive a oportunidade de fazer amigos em Niterói. E quando eu vim para cá, né, para o interior, eu também tive a oportunidade de criar laços incríveis e que hoje são mais fortes do que aqueles laços de infância, né, que você destacou aqui, que é aquela amizade pura. Mas em São João da Barra eu encontrei grandes amigos com esse perfil. Uma cidade muito hospitaleira, né? Sim, São João da Barra, sim. Por ser uma cidade interior, viver aquele clima interiorano, as pessoas te acolhem com muita facilidade. Um povo desprovido de qualquer tipo de vaidade. O povo te recebe de braços abertos. Exatamente. Isso, e eu fui muito bem recebido no município de São João da Barra. Eu fiz grandes amigos, né? Que hoje a gente senta junto, conversa e tem, assim, divide intimidades. Então, eu me sinto muito, assim, privilegiado por ter nascido em Niterói, por uma circunstância política, ter convivido com uma sociedade lá. Quando eu vim para o interior... Você, na verdade, começou a viver experiências da capital, né? Por Niterói está ali coladinho o Rio de Janeiro. Sim. Que, diga-se de passagem, Niterói, até 1975, era a capital do Rio de Janeiro. Exatamente. É importante, nós também fazemos aí uma alusão ao que representa a história do seu avô e que seu pai foi morar lá. Seu avô foi deputado por um longo período, 32 anos de mandato. Né? São 8 mandatos consecutivos. São 7 né? mandatos consecutivos de 7 deputado. mandatos consecutivos. Ao total foram 44 anos de mandato consecutivo. Meu avô já foi prefeito de São João da Barra, meu avô já foi por 2 vezes vereador e presidente da Câmara do município de São João da Barra, meu avô foi deputado estadual. Né? Ele construiu uma carreira longa como deputado estadual. E foi secretário de Brizola também por 2 mandatos. Né? O meu avô fez parte de uma coalizão que o Brizola fazia à época com o MDB, e o Alberto Dauari foi escolhido para ser secretário de viação no governo Brizola, o que também deixou ali aquela marca importante no currículo, porque a gente conhece, né, a história do Brizola. O Brizola é um estadista, um político que tem grandes virtudes, e meu avô, Alberto Dauari, teve a honra e a oportunidade de fazer parte daquele governo naquela época. Muito importante, esse ano de 2014 faz 10 anos da morte de Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola ajudou a escrever a história desse país, meu amigo. Ele Exatamente. tem, sim, a sua história contada ali nos anais da história desse país. Governador por duas oportunidades em estados diferentes, o único da história com esse feito em seu currículo, no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Mas, nos reportando à memória anterior da sua família, o seu avô foi deputado estadual pelo antigo estado da Guanabara ainda, pelo antigo estado do Rio, também. Que existia a divisão entre o estado da Guanabara e o estado do também. Rio. Na fusão dos 2 estados, quando a capital foi para Brasília, quando Brasília se tornou capital em 1961,
ficou aí por 14 anos esse momento perdido da história, onde os funcionários não queriam migrar para o Centro-Oeste. Ficou ainda um resíduo de funcionários ainda em ministérios alocados na capital aqui. Ficou aquele momento, então foi preciso fazer uma união entre o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara, para, claro, torná-lo maior, e vislumbrando também o momento do petróleo. Foi em 1975. Nós percebemos esse momento aí. E com certeza seu avô migrou para Niterói para viver também um mandato de deputado estadual, para poder conseguir fazer um bom mandato. Não adianta você estar à distância tentando exercer um mandato e tudo acontece na capital. Ele ficava os 3 dias, né, de praxe que tem lá as votações. Terça, quarta e quinta. E voltava para o interior. Né? Voltava para o interior porque você sabe que político do interior tem que andar bastante, não adianta. Então ele vinha para cá, ia para São Francisco, São João da Barra. Que era município só até então, né? Exatamente. Era o sertão de São João da Barra, que era o lado Exatamente. De lá do Rio. Campos e São Fidélis, Cardoso, e rodava, né? Rodava bastante os municípios aqui. Mas durante a semana, nesses dias de sessão, né, não tinha como ele estar aqui no interior, então tinha que estar lá. Então a história da minha família, ela acompanha a política, né? A nossa vida, ela vem acompanhando a política. Meu avô, ele era comerciante, né? Meu avô comerciante aqui no centro de Campos, saiu de São Francisco de Itabapoana, onde ele nasceu, e veio, mas a política, ela é encantadora, né? A política, ela é algo realmente fascinante. E ele se apaixonou pela política e foram aí 44 anos de mandato consecutivo. Realmente é uma história. E você está preparado para assumir esse legado, assumir essa carga que realmente é responsável pela continuação dessa história? E com certeza essa bagagem você tem que estar preparado para assumir. Nós vamos contar essa história nos próximos blocos, que o primeiro bloco do Panorama Político está acabando agora. Continue com a gente. Daqui a pouquinho eu volto com o Bruno Dauaire. Mundi TV, a TV onde você se vê. Faz parte da nossa vida sempre querer mais. Mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VerTV preparou para você a melhor internet e TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 mega por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VerTV, é de Campos, é da gente. Vai ter um nocaute nas drogas! Vai ter um nocaute nas drogas! Ui, que delícia! Mundi TV, a TV onde você se vê. Adoro! Beijo! Voltando ao segundo bloco do Panorama Político, aqui ao meu lado, Bruno Dauaire. Conforme eu havia perguntado, eu quero saber o seguinte. Bruno Dauaire, a responsabilidade não só de pai, mas também de seu avô, de assumir esse legado. Você é muito novo, 28 anos. Está preparado para assumir esse posto? Olha, a gente tem que estar sempre preparado para os desafios da vida, né? A gente tem que estar sempre aí se capacitando, buscando realmente entender a engrenagem da política, a engrenagem da vida em sociedade. E eu, apesar de ter pouca idade, eu já participei de algumas campanhas políticas. Coordenei a campanha do meu pai 2 vezes. As 2 vezes que meu pai concorreu por último agora, eu tive à frente da coordenação em São João da Barra. Fui também presidente do diretório acadêmico, como você citou aí no início, né? O movimento estudantil é realmente um lugar que a gente debate bastante. Por exemplo, na minha eleição do diretório acadêmico, né, as pessoas me viam como garoto do interior, né? Essa questão de eu ter vindo do interior para estudar na capital, porque eu morava aqui no interior, isso as pessoas me viam com o interior e como um garoto do interior. Então isso na capital... É uma resistência. Existe uma resistência. Eu morei no Rio de Janeiro também, eu vivi esse momento. Então a gente tinha essa resistência. Pô, aquele garoto do interior,
O sotaque dele é diferente, algumas coisas que ele fala é diferente. Às vezes até com uma forma preconceituosa de tratar, né? Aquele roceiro, né? Existia isso, sim. E a gente sofria isso, né? Então, eu tive que participar de um processo eleitoral dentro da faculdade que não aconteceu há 3 anos. E dentro desse processo, as outras eleições não tinham chapa concorrente, era chapa única. Chapa única é um plebiscito. E na minha, sim ou não? quando eu decidi me candidatar, né, a gente já estava à frente do diretório, eu decidi me candidatar a presidente e apareceu uma chapa de um filho de um senador que não era do estado do Rio, mas fora, e existia ali muitos interesses no diretório acadêmico, porque você sabe que o diretório acadêmico, existe interesse de partidos políticos de cooptar o diretório acadêmico para virar uma máquina eleitoral dentro da universidade. Verdade. E então a gente enfrentou todas essas resistências. Então a gente participou desse processo eleitoral com debate na universidade, lotada, mais de 2.000 alunos. A gente partiu para uma campanha de campo realmente, com propostas. Corpo a corpo e debate de ideias. E graças a Deus a gente conseguiu 70% dos votos e eu consegui quebrar aquela resistência, né, do garoto do interior que estava querendo disputar a eleição na capital. Então a gente participou de muitas coisas da história, né, que eu considero a minha história, né? Então a gente teve muito aprendizado. Agora, não deixa de ser uma experiência relevante. Exatamente. É sim, uma bagagem. Eu sou formado em Direito, estudei Administração Pública na Universidade Federal Fluminense, né, em Niterói. Na época que eu cursava a universidade, eu tive a oportunidade de estudar, né, na UF e fazer Administração Pública. Isso também me dá uma visão bastante aprofundada do que é a administração pública, e isso traz e faz com que a gente possa realmente criticar na hora que tem que criticar e elogiar quando um gestor público ele acerta. Então a gente tem um pouco dessa noção. E agora, realmente, o peso é muito grande, né? A família Dauaire, né, como a família Lemos, Barbosa Lemos, né, as famílias que estão na política, elas sofrem bastante. A gente sabe. Para até preparar um sucessor é muito difícil, né? Pois é. E o Bruno Dauaire, graças a Deus, né, a minha família, ela consegue abrir muitas portas, né, como a sua família, como a família dos políticos, né, que já estão na política há algum tempo. Então, a gente consegue abrir muitas portas porque existem histórias, existem laços. E isso me facilita bastante. Agora, realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de saber o seguinte: política passada, a gente sabe que a política é um ciclo, que ela tem um início, um meio e chega a um ponto final. Passada a política, hoje seu avô já não exerce mais nenhum mandato, seu pai já não exerce nenhum mandato, você está se colocando na condição de pré-candidato a deputado estadual. Após passada a política, de que vive hoje a família Dauaire? Olha, eu sou advogado. Eu sou advogado, meu pai também é advogado. Tem a profissão definida com o escritório? Temos. Eu tenho um escritório de advocacia. Lá a minha esposa também é advogada, que eu trouxe do Rio de Janeiro para cá. Então ela também ajuda a gente a tocar o escritório. A família Dauaire, engraçado, você tocou num assunto importante, que o grande dilema do político é o tempo. Porque o político sem mandato, né, ele Como diria o finado Zezé Barbosa, nasce capim na porta da sala. O que quer dizer isso? Para quem está em casa não sabe o que essa frase quer dizer, Zezé Barbosa dizia com muita propriedade: um político sem mandato nasce até capim na porta da sala. É porque ninguém mais o visita, ninguém mais o procura, não existe mais aquela romaria até a casa do político, porque ele não tem mandato, não tem nada a oferecer, somente sua amizade. Então nasce o capim na porta da sala. Então, Charles, você sabe que o grande dilema do político é o tempo, né? O problema do político é o tempo. Aquele político que consegue se renovar no tempo, ele continua na política. Ele vai continuar na política. Tem que haver a transformação a cada tempo, né? Até porque o eleitorado também ele muda de pensamento. Sim, as exigências, né? A sociedade, ela vive numa eterna mutação. Exatamente. Né? Cada período é uma exigência diferente, um anseio diferente. Então, quando você olhar um político sem mandato e ver que ele está fazendo política, que ele está lutando pelo cidadão, que ele está lutando pelo povo, você já pode começar a olhar com bons olhos esse político, porque você sabe que trabalhar sem o mandato é muito complicado.
É muito complicado trabalhar sem um mandato. Então, Seu pai Betinho hoje mora em São João da Barra? Não, meu pai hoje, ele tem que dividir a vida dele, porque ele tem um emprego no Rio de Janeiro. Então ele tem que estar no Rio de Janeiro. Ele é funcionário público? Funcionário público. Então ele divide, né, o tempo dele com São João da Barra. Ele faz o possível e o impossível para estar presente no município. Esse período sem mandato dele, por conta de ter de exercer a sua profissão como funcionário público na capital, esse distanciamento não fez se perder alguns laços ao longo do caminho? Alguns companheiros se sentirem órfãos e buscar outros caminhos? Olha, Charles... O que você viu? O que você enxergou nesse momento? Eu vou voltar à questão do político sem mandato. Né? Quando você está no poder, você sabe que as coisas são completamente diferentes. Né? Quando você está no poder, as coisas parecem... As portas se abrem. Exatamente. Porque há outros interesses. Né? Agora, quando você está fora do poder, é aí que o bicho pega. Chapa esquenta, meu amigo. É aí que você... Aí eu escutei uma frase, né, que é bem clássica, que assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. Mas você quer conhecer mais a pessoa, você dê poder a ele e depois veja ele sem poder. Porque aí você vai conhecer o cidadão, você vai ver quem realmente aquele cidadão é. Então, a minha família hoje, meu pai deixou de ser prefeito, teve a gestão da ex-prefeita Carla Machado, 8 anos, agora tem o atual prefeito Neco, mas tem mais 1 ano, então são 9 anos sem mandato, sem estar, né, ali na administração pública e fazendo política, mostrando os erros, apontando os acertos, mas nunca deixando de criticar para evoluir. Essa é um ciclo natural, né? É um ciclo natural. Agora, volto a dizer, quando você olhar aquele político sem mandato, mas aquele homem íntegro que continua fazendo política, que continua lutando, que continua mostrando, pode enxergar ele com bons olhos. E a questão que é importante lembrar também, que essa fase que você tem mandato, as pessoas se aproximam. Muitos daqueles ali, poderia dizer em torno de 99,99999% daqueles que estão te rodeando, claro que estão ali por algum interesse. E esse 0,0001% das pessoas que realmente estão ali por um ideal, por realmente estar integrado a um projeto, eles se aproximaram quando te viram como um sucessor da sua família? Olha, a gente tem uma... Os verdadeiros amigos que passam pela política. Sim, né? Você constrói verdadeiras amizades na política. Né? Você constrói. Eu, por exemplo, nesse tempo que eu estou... eu sou advogado, como eu disse, mas nesse tempo que eu estou militando na política, eu construí amizades que eu sei que são sinceras, que não me decepcionarão. E é o que eu espero. É o que eu espero. E a questão daquele momento, enquanto o político está revestido do mandato, as pessoas que se aproximam, que é um percentual até muito alto, que eu vejo na realidade dos fatos, que em torno de 99,999% das pessoas que se aproximam de um político de mandato é porque tem algum interesse. Mas existem sim aqueles que representam a pequeníssima parcela desse montante de pessoas, que posso dizer em torno de 0,001% dos que aproximam de quem não tem mais mandato. Esses verdadeiros amigos da política que, após se perder o mandato, eles ainda estão ali, prontos para qualquer batalha. E nessa sucessão, né, se foi feita uma transição, Alberto Dauaire, Betinho Dauaire, agora Bruno Dauaire. Esses aí o admitem como sucessor? Quem vai segurar o bastão a partir de agora já o enxergam como sucessor? Charles, na democracia não existe nada imposto. Né? A gente tem essa noção. Na democracia nada é imposto. A liderança ela é uma construção. O Betinho Dauaire, como o Alberto Dauaire, ele não chegou e impôs o Betinho Dauaire, e o Betinho Dauaire também não chegou e impôs o Bruno Dauaire. Nada goela abaixo. Até porque a gente vive na democracia. Aquele que não quiser acompanhar, ele não vai acompanhar. Não é obrigado. E não vai ter ali o exército atrás de você, mandando você acompanhar aquele fulano. Então, a liderança é uma construção. Né? A liderança é uma construção. E a minha família ela tem essa noção. Não adianta a gente impor e a pessoa não ter o perfil de um político, não ter perfil de um gestor, não gostar
né? E tudo que é imposto goela abaixo não é visto com bons olhos. Então, eu acredito que a liderança ela seja uma construção. E essa construção, ela tem ocorrendo ao longo do tempo, como a gente falou, né? Por você participar de alguns momentos, você viver ali a realidade do município e compartilhar. Eu fiz programa de rádio durante 3 anos falando de São João da Barra. No último ano eu fiz um ano inteiro... Programa diário? Diário, falando do município de São João da Barra. E ali a gente abordava tudo. E não tinha censura. Ô Charles, você sabe que a gente gosta de trabalhar assim. O telefone ficava ligado. Sem triagem? Sem nenhuma triagem, sem nenhum filtro. E ocorria vezes que o pessoal ligava e xingava no ar. E a gente tinha que desligar. E tinha vezes que a gente tinha que debater com o ouvinte tinha um posicionamento diferente do nosso, tá? Tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado. Até essas pessoas que têm posicionamento fazem com que a gente cresça politicamente, porque você passa a enxergar vários pontos. E é isso, Charles, que o político hoje precisa enxergar. O político hoje precisa entender que as críticas, quando são feitas dentro de um limite, não adianta que a gente achar que vai ofender moralmente a pessoa, né, que vai conquistar o eleitor. Mas aquele que sabe criticar no ponto certo, dentro do limite, educadamente, ele vai ter, pode não ter o voto do eleitor, mas vai ter a confiança do eleitor que fez ele enxergar uma outra maneira de ver as coisas. Um ponto de vista só não gera debate. Sem debate não há construção. Sem construção não tem povo feliz. A sociedade não vence. A sociedade não vê o benefício. De maneira alguma. E, na verdade, a política é a arte do bem comum. A partir do momento que você desempenha a boa política, as pessoas enxergam por si só. Quando você está revestido de um mandato e não executa a política de forma para se tornar um bem comum, com certeza há resistência e ali há o debate. E aí sim que vence o melhor. A política tem essa faceta de você poder optar por um ou por outro e que vença o melhor. A sociedade é que determina isso. Mas ainda sobre a realidade de São João da Barra. Já se vão aí 8 anos, né, do governo da passado, Carla Machado, e já entramos no 2º ano do governo Neco, onde é mais do mesmo. O staff praticamente o mesmo, não se mudou muitas figuras ali no staff principal, de primeiro escalão. E a realidade do município hoje se vê que há uma degladiação. Uma degladiação entre a criatura e o criador. Criador, Carla Machado. Criatura, prefeito Neco. Quem realmente vence após esse embate quase que diário? Diga-se passar, se vê em jornais e até em Facebook. Mensagens que realmente é como se fosse lavar de roupa suja. E roupa suja, meu amigo, se lava em casa. Sinceramente, Charles, eu acredito Quem está perdendo com isso, Bruno? Olha, quem está perdendo com isso é o povo. Com certeza é o povo que está perdendo com toda essa briga interna, porque não é a briga da oposição, a briga é do governo. Como você disse, a Carla, ela se sente a criadora e o Neco, né, durante e quando foi conveniente ele ser a criatura, ele se pôs no papel de criatura. Agora, ele não quer ser mais a criatura, sabe? Ele não quer. Mas quem perde com isso é o povo. Porque qualquer briga que haja dentro do governo, e você acompanhou, acredito, essa coisa do Facebook que virou aí durante alguns dias polêmicas nas redes sociais e nos veículos de comunicação, e você vê que há ali outros interesses a serem discutidos. Outros e não interesses. o bem comum. O bem da sociedade não está, em momento algum, sendo preservado ali. É uma briga interna, Charles, uma degladiação interna, aonde o servidor é o alvo. Se sente acuado porque, é o alvo. De acordo com a ex-prefeita, há uma perseguição dentro do governo. E durante alguns anos, quando eu fazia o programa de rádio, me relatavam isso também. E, olha, Bruno, a gente não pode falar no programa, a gente não pode ligar para aí. Ligar, a gente não pode falar com você, porque se a gente falar, amanhã eu tô na rua. E durante o processo eleitoral, eu vi pessoas chorando
abraçando meu pai da porta de casa para dentro, porque tinha medo de ter aí o cartão cidadão, que é um programa de transferência de renda, cortado. E aí eu te pergunto, quem está ganhando com isso? É importante lembrar que esse é um benefício que se dá a quem realmente precisa, Exato. Não é uma troca. Você não dá um benefício de cartão cidadão por uma troca de voto. Charles, qualquer ato político que você pratique dentro da administração pública, você não pode considerar em nenhum ato, seja uma obra, seja um programa de transferência de renda, seja um emprego, uma troca. Eu não posso exigir da pessoa que eu dei um emprego Que ele é obrigado a votar. que ele é obrigado a votar. Eu não posso exigir que eu fiz uma obra que ele é obrigado a votar. Não, ele tem que analisar. Ele tem que pensar. Ele tem que refletir se aquele é o voto que ele quer dar. Porque o voto, e eu costumo falar isso, é um cheque em branco. São 4 anos de cheque em branco. Uma procuração que você dá à pessoa para te representar. Entendeu? Você está ali. Então aí eu te pergunto, quem está ganhando com essa briga toda? Eu não gosto. Antes de você continuar, Bruno, eu gostaria de saber o seguinte. Na verdade, essa briga não é o primeiro round. Já foram vistos outros rounds antes desse último episódio, via Facebook e via redes sociais. Existiu num primeiro momento também, quando foi feita a convenção do PR de São João da Barra, uma determinação vindo do prefeito de que aqueles que são funcionários da prefeitura, que sejam DAS ou contratados, que adentrassem ao portão do local da convenção, poderiam se considerar desvinculados do governo a partir dali. Ali, o que realmente estava sendo desenhado? Carla Machado ou Neco fazendo essa indução de que ia se desempenhar uma perseguição? É complicado. Quando a ex-prefeita resolveu fazer a convenção do PT, a ex-prefeita, ela se filiou ao PT e foi fazer uma convenção, e aí rola todos esses boatos, que confirmados até por pessoas de dentro da... Que foi o de Lindbergh, foram várias figuras expoentes. Que caso alguém que estivesse fazendo parte do staff do governo, do atual governo, fosse a convenção, estaria ali com seu emprego na corda bamba. Ali já começou... O racha que eles... Eu particularmente, Charles, eu não gosto muito de falar sobre esse problema pessoal ali. Não cabe a mim ficar tentando descobrir o que houve. As pessoas dizem, mas não cabe a mim. Eu tenho que focar no seguinte. Olha, foi a sua primeira pergunta. Bruno, quem sai perdendo com essa história toda? É o povo, é o servidor público, é o contratado, é aquele que depende da prefeitura. Esse sai perdendo. Porque o servidor público ele vai trabalhar quadro. O contratado não sabe se ele apertar a mão do fulano de tal na rua e o Beltrano vê, ele vai perder o emprego. Dispensado. Ele não sabe se amanhã ele vai continuar onde ele estava. Então, quem sai perdendo com isso e vive acuado, vive um momento político complicado... Um clima pesado. Exatamente, é o povo. A administração pública, e é o que eu sempre peço quando as pessoas me perguntam, Bruno, é aquela de Carla e Neco? Eu falei, olha, quanto à briga eu não sei. Eu só quero que esta briga não atrapalhe o andamento da administração pública. Eu quero ver benefício. Poxa, Charles, o meu município recebe quase 500 milhões de orçamento. Tem um orçamento, a previsão orçamentária de quase 500 milhões de reais. É um município pequeno. Então, eu não posso me dar o luxo de debater briga pessoal e deixar os problemas do povo. Você quer ver um exemplo? Eu não vi ninguém discutindo a questão da segurança pública. Depois que o governador Sérgio Cabral inventou as UPPs, o interior do estado virou um caos. São João da Barra, então, que hoje é um município estratégico para o estado, vive um momento complicado. Então eu não posso, como dirigente partidário, advogado e cidadão, me dar o luxo de discutir briga pessoal.
ao invés de estar discutindo a segurança pública do município. Discutindo o destino do orçamento, para onde vai. As obras. Se vai ser bem aplicado. Eu quero saber se vai ter o hospital. Eu quero saber se estão capacitando os jovens. É isso que eu quero saber. Então, quando você me pergunta, Bruno, quem sai perdendo? Olha, se a administração pública não andar, o povo. É essa noção que a gente tem. A gente tem que ter, hoje, depois dessas manifestações, eu acredito que as pessoas pararam para refletir para que lado está andando a política. E levar essa política mais a sério. Mas nós vamos falar sobre isso no terceiro bloco. O segundo bloco do Panorama Político já se esgotou. Eu volto com o Bruno Dauaire daqui a pouquinho. Não sai daí. Mundi TV, a TV onde você se vê. Nas drogas. Vai, deu nocaute nas drogas. Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano, e nós também estamos aqui na Mundi TV, a TV onde você se vê. Voltamos no terceiro bloco do Panorama Político aqui com Bruno Dauaire, falando sobre esse clima denso, essa nuvem negra que a política de São João da Barra está, e com certeza a próxima campanha de governador vai ser o vento para empurrar essa nuvem negra e clarear a realidade política do município. O que depende é a próxima candidatura, a próxima campanha que se aproxima de governador, de deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Isso vai desenhar a próxima eleição a respeito da Prefeitura de São João da Barra. Eu gostaria de saber o seguinte, Bruno. Carla Machado foi prefeita por 2 mandatos. A última notícia que se tem é que as contas dela não foi aprovada. As contas não foram aprovadas. A partir daí, já se torna ficha suja. Carla Machado pode ser candidata a prefeita na próxima eleição? Olha, Charles, é o seguinte, você colocou muito bem esse clima de instabilidade que o município vive, essa nuvem negra. E essa nuvem negra, ela tem um percentual que é posterior ao processo eleitoral, que é essa briga que a gente falou no bloco passado, e tem também, né, a eleição que está sob júdice. Ah, é verdade, nós iríamos falar sobre isso no próximo momento, que é a Operação Machadada, que ainda não chegou ao fim.
Aspecto também de suspeição de juízes, existe uma série de fatores envolvidos nesse mesmo assunto. Deixa eu só dar uma pincelada para você entender, para eu poder responder essa pergunta que você me fez. Então, o município de São João da Barra vive esse clima. E a eleição, ela não terminou. O processo que corre na Justiça Eleitoral pode estar demorando, e aí alguns partidos que concorreram à eleição no ano passado já representaram contra essa questão da magistrada do município de São João da Barra. Eu sou advogado, conheço os trâmites legais e sei que a justiça ela é morosa, né? Sei que a justiça é morosa, mas esse clima reflete no contexto político do município. E muito bem colocado, e as coisas só vão clarear depois das eleições para governador e depois da decisão judicial. Porque a decisão judicial pode ser favorável ao atual prefeito, a manutenção dele no poder, como contrária. O que o povo espera é apenas essa decisão, esse provimento jurisdicional. O povo aguarda essa sentença. Por quê? Porque existe ainda a expectativa de muitas mudanças políticas dentro do município de São João da Barra. E aí você me pergunta, a ex-prefeita, ela está apta a concorrer às eleições de 2016? Que são as 2016? 2016. Olha, pelo que se desenha, tá? Pelo que se desenha, eu vou dar aqui uma opinião isento, porque não tenho particularmente e pessoalmente nada contra a ex-prefeita. A ex-prefeita meu pai, o Betinho da Vale, foi padrinho de casamento da ex-prefeita, né? E meu pai fez ela vereadora, presidente de Câmara, deu todo suporte para chegar até lá. Para ela poder chegar até lá, né? Aí você, Bruno, ela vai poder concorrer? Olha, hoje não. Eu acredito que não. Hoje, ela pode ser candidata hoje? Olha, hoje eu não tenho informação sobre a questão da conta dela. Eu ainda não fui informado sobre se o parecer foi favorável. O que se especula dentro do município é que as contas dela serão reprovadas. A informação que chega para nós também é essa. Exatamente, que as contas dela serão reprovadas. Só que é especulação. E a gente, como advogado, a gente não trabalha com especulação. Quem trabalha com especulação é o pessoal da Bolsa de Valores. A gente trabalha com realidade. Com a realidade. E eu não tenho ainda também informação de qualquer processo que a torne inelegível. Agora, se a sentença da magistrada... Da Operação Machadada. Sair... Com a condenação, ela vai automaticamente inelegível. Ter seu título eleitoral suspenso. Ela fica inelegível. Não só ela, como o atual prefeito, o Alexandre Rosa, o vice-prefeito, e alguns vereadores que estão incluídos como réu nessa ação de investigação judicial eleitoral que foi proposta pelo PR e também pelo Ministério Público. Então, você me perguntou, ela vai poder concorrer em 2016? Olha, eu vou dar uma opinião baseado no que eu estou vendo hoje. A realidade hoje processual hoje. As ações de improbidade que ela responde. Eu, particularmente, como advogado, não acredito que a ex-prefeita Carla Machado poderá concorrer a uma eleição municipal em São João da Barra. Está respondida a pergunta. E ainda sobre a questão da Operação Machadada. De acordo com o que está sendo pedido pela coligação do PR, na qual Betinho do Vale foi candidato, o pedido ali é afastamento e cassação do registro do candidato Neco, por conseguinte, seu vice-prefeito, e pedido de nova eleição? Não. Ou assume o segundo lugar automaticamente? Qual foi o pedido? O pedido é esse, né? A cassação do prefeito, o afastamento dele, tornar todos aqueles que estão como réu provado, né, o que está ali no processo, está ali na ação, provado, todos se tornam inelegíveis, isso é a aplicação da lei, e a posse do segundo colocado. Não marcação de nova eleição. Não há como vislumbrar hoje, no caso de São João da Barra, com
todas as circunstâncias que fazem parte do processo, que fizeram parte do processo eleitoral do município, você marcar uma nova eleição. Aí você vai estar punindo o eleitor. É importante lembrar que a última eleição saíram 2 candidatos, né, São João da Barra? Foram 4. 4 candidatos. 4 candidatos, né? 2, na verdade, um foi o Murilo da Carol, que concorreu pelo PSDB, teve a Jéssica, e as 2 principais... Foi polarizado entre o Betinho da Uaire e o Neco. Em relação ao percentual de eleição, percentual de votação que houve, que foi depositado ao candidato eleito, você teria como precisar o percentual? Olha, eu acho que ele teve 60 e poucos % dos votos. Com 60 e poucos % dos votos, é importante lembrar que houve uma maioria. Sim. Em relação à preferência do eleitor. 50% mais 1 e não 51%. É diferente essa conta. Onde se vê aí, hipoteticamente, 20 mil eleitores, 51% não é o mesmo de 50%. Teria de ter 20.001 votos a seu favor e 19.999 ao outro para representar uma eleição de maioria. Já ultrapassando esse número de 50% mais 1 voto, se desenha aí uma grande maioria pela preferência do candidato eleito. Não se desenha também, junto à realidade jurídica, né, que o magistrado possa entender que com essa votação é necessário marcação de uma nova eleição, até porque ele foi votado por esse percentual tão alto? Nos casos típicos... Não é assim que acontece? Sim, nos casos típicos, exatamente assim que acontece. É simples, é importante trazer aqui a baila, trazer o assunto para a gente entender o que acontece na cabeça do magistrado. E agora eu vou falar um pouco da nossa tese. O magistrado pensa assim. Ele pensa no percentual de votação do primeiro colocado. Porque está na lei. Que não representa a maioria. Que quando você vê o segundo, terceiro e quarto colocado, ali não está esboçada a votação da grande maioria, mas da minoria que não foi ali votada. Exatamente. E a gente sabe, porque essa é uma questão legal, da questão do 50 mais 1, né? Dessa porcentagem que pode fazer com que o magistrado entenda por nova eleição. Tá? Mas aí que está. Nos casos típicos de abuso de poder político e econômico, acontece isso. Está lá 50%, nova eleição. Mas em São João da Barra, como eu disse, pelas circunstâncias que foram, né, que aconteceram na eleição... A forma foi conduzida. Você pega lá, compra de voto, que foi denunciado. Operação da Polícia Federal leva preso a prefeita e o candidato a vice porque estariam ali praticando captação de sufrágio a favor do candidato. Me recordo. Aí você coloca aí também, nessa salada, a questão do recadastramento eleitoral, tão debatida entre a gente, da questão das transferências de voto, pessoas que receberam benefícios e foram votar, transferiram o título de campos, de outros municípios, em troca de algum benefício da prefeitura. Que seja uma vaga na faculdade, ou um emprego que não vai lá para exercer nenhuma função. Existiu uma série de fatores. Existem essas denúncias, né? Há suspeitas, no entanto, que o próprio corregedor, motivado aí pelo PRB, através do advogado Dr. Maurício Costa, eles entraram com uma representação e foi determinado a questão do recadastramento eleitoral. De todas essas suspeitas que cercaram o pleito. Então o caso de São João da Barra não é um caso típico de abuso de poder político. Você quer ver um caso típico de abuso de poder político? É a panfletagem dentro da escola. Está ali, foi condenado, tem nova eleição. Agora, você não vai dizer para mim que, diante a esse caos que foi o processo eleitoral do município de São João da Barra, né, onde o segundo colocado, o terceiro e o quarto foram altamente prejudicados. Graças ao poderio econômico do lado. Isso de acordo com a denúncia da Polícia Federal. Não é o PR apenas que está dizendo. E houve uma operação que corroborou as denúncias que foram feitas. Houve uma operação da Polícia Federal que serviu de subsídio para a gente poder instruir uma ação de investigação judicial eleitoral. Então não é o PR
que está dizendo isso. Isso foi a Polícia Federal. E ali desistiram candidatos que eram do próprio PR. A gente não entendia. O candidato um dia estava empolgado, animado com a eleição, no outro dia colocando placa do candidato contrário. Foi cooptado. Então, tudo isso em troca... Poxa, eu fico sentido, eu como um jovem, e que vejo, e não trabalho com utopia, a gente sabe que a realidade de quando você entra na máquina, apesar de eu nunca ter vivido, né, o poder de fato de estar ali, poder decidir uma obra, poder... A gente conhece a engrenagem. A gente conhece como é que funciona. Então eu fico triste como jovem eu escutar de uma gestora que é fácil, é só ir no contador tal, montar uma firma, porque todos os aliados têm uma obra aqui. Eu estudei a Lei 8666. Responsabilidade fiscal, né? Então, é essa maturidade política, né, que a gente precisa trazer. Apesar de ser novo, eu sigo princípio. Eu sou um jovem que tem princípios. E se a política me obrigar a renunciar a esse princípio, eu prefiro não ser da política. Porque são esses princípios que vão tratar e vão levar o nosso nome. Meu pai costuma dizer, Charles, que é o seguinte: você, cidadão, antes de você chegar num lugar, o seu nome já chega. Fulano de tal, gente boa. Tá vindo aí. Tá lá o Charles, ó, gente boa, garoto bom. É a credibilidade chega primeiro. E quando o cara não tem credibilidade, também chega primeiro. Então, a gente precisa levar isso a sério. A gente precisa executar isso. E eu fico triste, né, de ver que o município de São João da Barra, ele vive todo esse caos, essa instabilidade política causada pelas brigas, causada pelo processo eleitoral que foi conduzido de maneira errada. Então tudo isso entristece. E aí que eu volto a falar, há um desgaste muito grande entre o eleitor e o político. Cada eleição que passa vai piorando. O eleitor não aguenta mais o político. E vai chegar um momento que o político vai ter vergonha de dizer que é político. Sabe, Charles? Vai chegar um momento, e esse desgaste todo, né, esse desgaste todo refletiu agora, nas manifestações. O povo não se sente representado. Então, o eleitor não aguenta mais o político. Daqui a pouco, o político, por eleitor não aguentar mais o político não aguenta mais o eleitor. E aí? Aí virou um caos. Que relação é essa? Quem nos representa, não sentimos confiança. Então, olha só a que ponto que chega. A gente precisa mudar a maneira de enxergar. E aí é o que eu te falei. Aquele político que sabe se renovar... Ele tem vida longa. Ele tem vida longa. E tem que fazer valer o seu mandato. Terceiro bloco chegou ao fim. Panorama Político aqui com o Bruno Dauaire. Continue com a gente. Eu já volto. Oi pessoal, aqui é Michel Teló, tô aqui na Mundi TV, a TV onde você se vê. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança.
Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Mundi TV, a TV onde você se vê. Quarto e último bloco do programa Panorama Político aqui com Bruno Dauaire. Foi a hora do Pinga Fogo. Vamos conhecer um pouco mais de quem é Bruno Dauaire. Bruno, as perguntas são simples, rápidas e as respostas são curtas. A primeira pergunta diz o seguinte: não durmo sem... Não durmo sem escovar o dente. Importante. Isso é muito importante, ter primeiro a higiene do corpo, né? Parabéns. Tem algum livro de cabeceira que é sua referência, que seja Bíblia, que seja algum livro, romance, alguma coisa que está ali à sua cabeceira? Eu tenho a Bíblia no canto esquerdo e no canto direito eu tenho um livro que eu até recomendo para os amigos, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. De qual autor? Agora eu não vou me recordar o nome do autor. Mas na internet consegue Na internet encontrar. você consegue. Compra-se pela internet? Compra-se pela internet. Repita o nome para poder Os memorizar. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Pode ir lá porque é muito bom. Olha que eu vou ler também. Lê vou procurar. que você... Eu vou gostar. Vai gostar. E um filme? Você é cinéfilo? Gosta de filmes? É fã de algum tipo de programa? Alguma coisa nesse sentido? Olha, eu gosto muito de esporte. Né? Eu gosto muito de esporte. Adoro ver programas que tratam a realidade política, as questões jornalísticas, mas acompanho também programas de um canal off, de canais relacionados a esporte. Muito bom. Tem alguma boa recordação de sua infância? Tenho. Picolé N. Silva, lá de São João da Barra, né, o de milho verde. Tá? Uma dica interessante para os nossos telespectadores. Mas o picolé de hoje, fabricado pelo Pereira, que foi o sucessor da marca, ele tem o mesmo sabor? Tem. É gostoso demais. Ele primou pelo sabor dele? É gostoso demais. Né? Todo mundo conhece o Picolé N. Silva, né? Picolé São João da Barra. Exatamente. Eu também gosto. É importante lembrar. Eu gosto do Picolé N. Silva sabor de amendoim. Também é muito bom. E tem amendoim. Tem amendoim. Você compra picolé de amendoim aí que você vê qualquer coisa, menos o amendoim. Tem amendoim. O N. Silva tem amendoim. É bom demais. Eu gosto também. Boa recordação, hein? Família, o que representa para você, Bruno? Base de tudo na vida. É ali aquele ombro amigo, é aquela amizade, é aquele respeito. Família é a base de tudo. É o alicerce. Né? É o alicerce de tudo. É na hora do problema você recorre à família, é na hora de comemorar você está junto à família, é a base de tudo. Muito importante. Bruno, o que te faz feliz? O que me faz feliz é estar no meio de pessoas felizes. Eu odeio gente mal-humorada, sabe? Contamina a gente, né? Pois é, então... O mau humor, ele transmite e também contamina. A felicidade é estar bem comigo, é estar bem com os amigos, é estar bem com a minha esposa, é estar bem com a minha família. Isso, pra mim, a gente já sai de casa ganhando. Isso é verdade. Bruno, o que te faz triste? A falta de educação e a falta de respeito. Isso, pra mim, é lamentável. E, de vez em quando, eu me paro pra pensar assim, quando a gente, às vezes, dá um bom dia, uma boa tarde, no elevador, você chega, dá um bom dia. E aí tem algumas pessoas que... Estranham o bom dia. E aquilo deveria ser um hábito. É uma obrigação das pessoas darem um bom dia. Isso é pequeno perto da falta de respeito e educação, mas outra coisa que me deixa indignado é quando eu vejo um cidadão pegar uma latinha e jogar no chão do carro. Isso acaba comigo. Né? Então, é por aí. Sem contar os maus tratos às crianças que nós vemos quase Exatamente. todo dia. Existem coisas muito piores que eu não Isso faz parte do princípio de falta de educação. Exatamente. Então, hoje o Brasil, o estado do Rio, o município de Campos, o município de São João da Barra, os municípios daqui do interior precisam de respeito. É isso. Respeito e educação. Muito bom.
Bruno Dauaire não seria capaz de perdoar qual atitude humana? Olha, é difícil, porque Jesus, né, ele perdoou. Quem sou eu, né, um mero mortal, não perdoar. Mas eu não sei se tem alguma coisa que eu não perdoaria. A ingratidão, a traição, o que você... A ingratidão dói. Machuca muito. Machuca, mas a gente precisa compreender o ser humano. Eu acho que falta um pouco de compreensão no mundo. Então, eu não posso chegar para você e falar, olha, eu não admitiria uma traição. Mas como que eu falo isso? Como que eu julgo isso? Né? Como é que eu falo isso? Se elas acontecem e a gente tem que entender, a gente tem que relevar. Então, eu acho que hoje, amanhã eu posso até passar por uma situação que eu falo, não perdoo. Eu não vou perdoar. Mas hoje em dia, não tem absolutamente nada que me motive a não perdoar alguém. Importante saber. Bruno, Deus, o que representa para você? Deus representa tudo. Deus representa um caminho a ser seguido, Deus representa a fé, Deus representa nos momentos tristes a esperança da alegria, e Deus representa na alegria a manutenção dessa alegria. E eu costumo dizer, Charles, que a gente fala Deus, Jesus, né? Mas aí a gente debate muito sobre religião. E eu sou católico, mas sou assim, frequento os cultos evangélicos. Sou católico de batismo, mas quando posso vou nas igrejas evangélicas, vou à missa, eu exercito a minha fé. Cultuar o mesmo Deus é importante. Exatamente, eu exercito a minha fé. Eu não me importo com a questão da religião, tá? E aqui não é um político que está falando, é um cidadão. Porque as pessoas falam, ele está falando isso é porque ele é político, Não. Ele vai em todos os ambientes. Não, eu respeito, eu cultuo a minha fé. Eu exercito ela. E aquele que segue a palavra, ele não tem como fugir do caminho, dar errado. Porque a palavra, quando você segue ela, todas as energias, né, fluem a seu favor. Contribui para o bem. Então não é a religião que vai dizer, né, é o exercício da fé. Então eu exercito a minha fé. Muito bem. Tem algum programa especial de fim de semana que você gosta? Olha, como eu te disse, eu gosto muito de esporte. Né? Eu gosto muito de esporte. E você sabe que político trabalha também nos finais de semana, né? Que algumas pessoas falam, é político. O político trabalha muito. O político trabalha demais. Mas quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu gosto de dar minha corrida. Eu gosto de nadar no mar. E gosto de surfar. Né? Eu passei a minha infância em Niterói. Dividi a minha infância com Gruçaí. Eu não tenho como fugir do mar. Moro na praia. Gruçaí você mora? Não tem como fugir do mar. Então, quando eu estou com tempo livre, eu dou uma fugidinha no mar, seja para nadar, seja para surfar, ou dou minha corridinha na orla. É o seu programa de fim de semana preferido? Sim. Muito bom. Preservar até o corpo, né? Eu gosto, eu me sinto bem, é um momento ali que eu relaxo, que eu esqueço, mas não tem sido tão frequente ultimamente. Queria fazer mais. Queria, estou até fora de foco e de forma um pouco. Bruno Dauaire, tem algum sonho, você é muito novo, algum sonho que pretende realizar, algum sonho adormecido que você pretende realizar? Olha, eu já sonhei ao Maracanã, eu já sonhei a São Januário, que eu sou vascaíno, fui, né? Falando dos sonhos pequenos. Eu sonho em construir minha família, ser feliz, realizado, estar bem comigo, vou ser pai agora, daqui a 2 meses aí. Eu sonho... Parabéns, qual o nome? Antônia. Antônia. Eu sonho em poder proporcionar isso, né? Viver em família, viver em comunidade. Esse é meu sonho, eu não tenho grandes, assim, ambições que me fazem... Nenhum sonho inatingível, impossível? Nada, meus sonhos são tangíveis. Muito bom. Bruno, nós aqui deixamos claro durante toda essa entrevista que você vai sair candidato na próxima eleição de 2014, candidato a deputado estadual, hoje na condição de pré-candidato pelo PR, na qual você é presidente. São João da Barra tem condição hoje de sair um candidato e elegê-lo exclusivamente por São João da Barra? Eu não gosto nem de falar de condição, Charles. Eu gosto de dizer que São João da Barra necessita de um deputado. O município de São João da Barra hoje é um município como Campos e São Francisco de Itabapoana, municípios estratégicos
no estado do Rio de Janeiro. Então, esses municípios precisam ser muito bem representados. Eu coloquei meu nome à disposição, né? Eu sou pré-candidato, não lancei candidatura, não faço... enfim, me coloquei, não sou uma imposição. Eu não sou uma imposição. Se o grupo achar que deve... Exatamente. Mas eu deixo bem claro para todos que me perguntam isso, que eu coloquei o meu nome à disposição por um simples fato. Pela questão da renovação. Eu acho que os grupos políticos precisam se oxigenar. Precisam se renovar. Então, quando surge um jovem, e aí eu gosto de fazer referência a alguns jovens que eu vejo se destacando na política, como o Vladimir Garotinho, o próprio Thiago Ferrugem, que é da Fundação Municipal da Infância e Juventude. São pessoas que representam essa renovação. Outros políticos também representam essa renovação, mas como nós somos jovens, né, existe aí, eu digo, um espaço para preencher uma candidatura de renovação, uma candidatura de pensar uma maneira de fazer política diferente. Há espaço, e esse espaço a gente não precisa excluir os outros, mas existe esse espaço e esse espaço precisa ser ocupado. E eu me coloco como pré-candidato, a gente ainda vai discutir a consolidação da candidatura que vai ainda. Convenção. Exatamente. Mas me coloco como pré-candidato nessa seara, nesse segmento, que é esse espaço que nós entendemos que está vazio, que é a questão da oxigenação e da renovação política. Muito bem, Bruno. Agora, reta final do programa Panorama Político, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. Como é começo de ano, eu vou desejar um feliz 2014 para vocês, que vocês possam realmente se organizarem para poder aí estar realizando tudo que vocês aí programaram para 2014. Se, por acaso, não conseguirem realizar os sonhos e as programações de 2014, que não percam a fé e a esperança, porque Deus tarda, mas não falha. É esse recado, que vocês possam aí tocar esse ano de 2014 com muita paz no coração, com muita reflexão, porque é um ano eleitoral e é um ano complicado, é um ano de se refletir bastante, e que vocês possam aí decidir pelo melhor. Com certeza. Gostei muito de conversar com o Bruno Dauaire aqui ao meu lado, a conversa franca, a conversa aberta. E com certeza vou te convidar novamente para trazer aqui também o relato de suas conquistas. Bruno, pode ter certeza que o programa Panorama Político se torne a sua segunda casa. Obrigado, certo? muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a você, telespectador aqui da Mundi TV, que acompanhou a gente até agora. Continue com a gente, Panorama Político é feito para você.